Olá, turma! Estamos começando mais uma aula de arte com o tema Teatro e Cultura Popular. A gente vai ver de que forma o teatro ele acontece fora das edificações ou espaços especializados de teatro e de salas cênicas também. Então, nessa modalidade, o palco é a própria rua e o ingresso, gente, é livre. Então, o teatro no espaço público vai ser a descentralização de uma tradição muito antiga e ainda pouco disseminada na cultura popular. Então, entrar no contexto urbano vai ter várias implicações decisivas para as propostas artísticas, porque a gente vai estar de cara com os ruídos, o trânsito, a temperatura. Então, são vários fatores que vão interferir aí numa apresentação de teatro de rua. Socialmente, o espetáculo ele vai ser dirigido em conjunto a espectadores, né? A transeuntes desavisados, ou seja, pessoas que passam por aquela rua ali que não sabe de nada, ao público informado também e ao público aleatório. Então, todo tipo de público vai estar vendo essa peça de teatro que vai estar acontecendo na rua. Poderemos observar as adaptações encontradas para a ausência de uma estrutura ideal, né, de iluminação, de acústica, tudo aquilo que um teatro pede, vocês sabem quando vocês fazem a apresentação do sarau, né, ali no auditório do Centro de Artes, Humanidade e Letras do UFRB, e você vê que é toda uma estrutura já pronta, que a gente já chega, já encontra o palco pronto para poder a gente expressar a nossa criatividade através do teatro. Mas o teatro urbano, que é o teatro de rua, ele vai ser diferenciado, tá? Então, você já pensou em assistir uma peça de teatro em pé? Ou ir a um espetáculo em que o palco acaba se movendo? É sim. E se por algum instante você estivesse no palco, e se a gente estivesse no palco por algum momento? Isso também pode acontecer no teatro de rua. São situações comuns nesse tipo de teatro. A modalidade teatral, tão antiga, ela ocorria nas praças e nas ruas do Antigo Egito e na cultura greco-romana. A maior parte da história do teatro, ela vai falar de peças realizadas ao ar livre, nos mercados e nas feiras. E isso acontecia há muito tempo, antes mesmo de se pensar nos prédios ou nos espaços teatrais. Ao longo do século XV até o século XX, o teatro ele vai se aí desenvolvendo dentro das casas teatrais, dentro dos espaços como a gente conhece formalmente como espaço de teatro. Então essas técnicas teatrais vai ser desenvolvida aos poucos e vai dar origem ao chamado teatro de palco. E o teatro de rua, os elementos do acaso e de improviso têm mais poder de interferir na apresentação. Né? Para o ator ele ser ouvido, há a possibilidade de uso de microfones ou de amplificadores, ou também até a mímica. Né? Para a encenação ser vista, muitos espetáculos vão exigir aí dos atores atuações como o uso de pernas de pau e outros elementos como máscara, maquiagem, vários recursos que pode ser relevante aí para essa apresentação. Tem um texto muito interessante de André Carreira que tem como título O Teatro de Rua é Teatro Popular e que traz para a gente essa reflexão. Diz assim: o teatro de rua e a lógica da cidade. Um primeiro passo é definir o que seria o teatro de rua como modalidade, considerando a sua complexidade, né? Porque não é uma coisa simples, não é uma coisa tão fácil assim. Por isso, é preciso buscar parâmetros que permitam articular uma delimitação mais específica que se projete para além da reivindicação do referente teatro popular. Então, tem que se buscar vários parâmetros aí, vários fatores que possa trazer uma definição mais clara, né, do que seria o teatro popular. Uma abordagem mais ampla do teatro de rua demanda o reconhecimento do espaço urbano como um espaço teatral diverso e da rua como um espaço que pode ser feito várias coisas, né? Um espaço multifuncional. As cidades conformam espaços de diversidade que são ao mesmo tempo fragmentados e estreitamente articulados, nos quais temos os mais diferentes setores sociais em permanente relação. Então, por exemplo, um supermercado, a gente tem pobre e rico comprando no supermercado. A gente tem nos hospitais, todos os lugares a gente vai ter pessoas de várias classes sociais, né? É um espaço fragmentado aí. Então,
Caracteriza este espaço a articulação através dos fluxos de veículos e de pessoas, e o mesmo, né, esse espaço, no caso, está definido pelas desigualdades e por uma ampla diversidade cultural, né? Então, dentro de um mesmo espaço, perpassa todo tipo de pessoa, logo, todo tipo de cultura, seja ela erudita, seja ela cultura de massa, né? Os usos funcionais da rua determinam que esta seja um espaço de convivência fugaz, que só volta a ser âmbito de comunhão e de encontro coletivo em momentos específicos, como são as manifestações políticas ou as festas populares. Porque, tipo, tá todo mundo andando na rua de Cachoeira aí, né? Todo mundo andando na rua de Cachoeira, só que cada um olha pro seu próprio umbigo, cada um só fala com quem quer, nem todo mundo fala com todo mundo. É um espaço onde todo mundo convive, mas nem todo mundo se une ali naquele espaço. Mas vai passar embalo da ajuda aí, meu filho, que vai todo mundo atrás do mesmo bolo. Seja rico, seja pobre, seja classe média, seja quem for. Então, a gente tem um exemplo da festa da ajuda ou de qualquer outra festa que possa unir as pessoas. Qualquer outro tipo de festa cultural ou até política, né? Porque a política também acaba unindo pessoas em determinados grupos políticos, tá? Então, a cultura do funcionalismo e a consequente gestão pública, né, orientada aí pelo fluxo do capital que caracteriza nossas cidades, contribuiu definitivamente para desacralizar a rua. Paralelamente a isso, a cultura das ruas, isto é, de seus habitantes cotidianos, insiste em desregular as normas, construindo espaços de autonomia. Temos, portanto, esses dois vetores como elementos fundamentais para compreender as operações da cidade. Então, de um lado, a gente vai ter aí o comércio, né, que é o fluxo de capital, que vai estar trazendo todo tipo de pessoa para aquele espaço da cidade, seja para comprar, seja para vender, né? E vai existir essa relação aí. E, paralelamente a isso, a cultura das ruas, né, o hábito dos seus habitantes aí, né, o cotidiano deles, vai desregular as normas, construindo espaços de autonomia. Ou seja, a cultura de cada pessoa em si vai estar trazendo uma autonomia para ela de fazer o que ela deseja, o que ela tiver vontade ali naquele espaço, né? Claro que com todos os limites e regras que impõem as leis da cidade. Então, pensar a rua como espaço multifuncional, onde temos desde atividades cotidianas mais repetitivas até movimentos políticos mais violentos e transformadores, nos permite situar as práticas artísticas que invadem esse espaço como forma de ruptura que dialogam com um contexto muito flexível e mutável. Ou seja, traduzindo, né? A gente tem ali a rua que é utilizada para tudo isso que eu já falei a vocês, né? Do cotidiano das pessoas, para fluxo de dinheiro, para compra e venda. Então você chega lá e entende essa rua como espaço multifuncional, ou seja, eu também posso utilizar para levar arte. E aí a gente faz uma ruptura, ou seja, a gente rompe com aquele cotidiano, com aquele costume daquelas pessoas de todo dia tá passando ali pela rua do mercado, todo dia tá passando pela porta do supermercado, todo dia tá ali frequentando naqueles espaços. Imagine você apresenta uma peça de teatro em plena rua, retratando um tema que fale diretamente com as pessoas, sabe, que toque elas no coração, que façam elas refletir, né? E de repente elas tomam aquele susto. É exatamente isso, a função ou não do teatro de rua aí, né? Fazendo parte da cultura popular, certo? Então, para você ter uma ideia, um dos elementos do teatro de rua, né, vai ser a máscara, que vai servir aí para ampliar todos os recursos expressivos e tornar o uso da expressão corporal mais relevante do que a própria expressão facial, tá? Então, a máscara grega, falar dessa situação mais antiga, né, que bem remota, que ela era destinada apenas a ser vista de uma direção pelo plano frontal, e isso por causa das características do anfiteatro, né, o anfiteatro grego, que é o teatro da Grécia Antiga aí, porque era projetado como um cenário frontal, em que os atores eles se apresentavam de frente para o público, né? Então, as máscaras, ela tinham uso prático, porque tornavam os personagens reconhecíveis à distância, no quesito da expressão facial. Se fosse uma expressão alegre, era uma máscara que já tinha uma expressão alegre. Se fosse uma expressão triste, era uma máscara que já tinha essa expressão triste. Se fosse uma expressão de raiva, e por aí vai. A máscara é um símbolo muito forte aí desse teatro da Grécia Antiga. Então, ia facilitar aí
a interpretação de mais de um personagem, permitia que homens representassem mulheres e, de certa forma, vai contribuir com a acústica teatral, já que era um teatro na rua, né? Porque na Grécia tinha um espaço de teatro, mas a arquibancada era feita nas encostas das colinas, né? Das montanhas. Então, a acústica teria que ser uma acústica natural, porque não tinha som amplificado elétrico naquela época, né? Pelo amor de Deus. E a gente, além disso, é bastante importante a gente se ater a esse fato de que os homens eram os únicos atores, né, os homens eram os únicos atores dentro do teatro grego, né? Ô, gente, como era feito então os personagens das mulheres? Eram os homens que faziam. Então eles utilizavam as vestimentas femininas e as máscaras femininas para poder representar. Claro que eles deviam fazer aí a modulação de voz, né? Que não deveria ser nada fácil. Outra curiosidade que eu trago é sobre a ópera chinesa, que ela vai ser considerada aí patrimônio cultural imaterial da humanidade desde 2010, né? E aí ela tem, eu acho bastante interessante que ela tem a maquiagem, né, como um elemento que agrega aí essa ópera, né? E as cores da maquiagem, elas se traduziam em determinados sentimentos, em determinados valores, né? O branco era traição, o negro era honestidade e lealdade, o azul, arrogância ou coragem, o amarelo, a razão em si, e o verde, o orgulho. Então, eles tinham toda essa diferenciação dessa feição aí para as apresentações da ópera, né? Porque a ópera em si, gente, é um teatro cantado. Dentro ainda dessa vertente teatral e também tratando-se de elementos da cultura popular, eu trago para vocês sobre o teatro de bonecos e o mamolengo, né? Mamolengo. Então, a gente vai ver que é possível atuar sem mostrar o próprio rosto através desses bonecos, através dessa técnica aí do mamulengo. Então, se tanto as máscaras quanto a maquiagem são importantes, né, para a questão da representação, né, mas de certa forma ocultam o rosto, né, do ator. Então, o teatro de bonecos ele vai ser o campo em que a ocultação do corpo do ator vai poder ser uma ocultação total, né? A gente antes tinha a máscara ou a maquiagem, né, que ofuscava aí o verdadeiro rosto do ator, mas agora a gente vai ter os bonecos que podem colocar aí nos bastidores o próprio ator que vai estar movendo aqueles bonecos. Então, falando, né, de bonecos, a gente vai ter uma técnica, eu não sei se a pronúncia é bunraku, né, ou bunraku, vai ser uma arte que vai superar aí as mais diversas formas de expressão, né, e não existem os fios que prendem ao teto, ou seja, é um boneco que não tem nenhum tipo de fio ligado aos membros, aos braços e às pernas para mover o boneco, porque ele vai ser executado aí pelo chamado tireteiro, que é o manipulador dos fantoches, o manipulador dos bonecos. Eles vão estar aí os atores vão estar vestidos de roupas neutras para poder com suas mãos movimentar o boneco. Então, ele pode ser também chamado de teatro de boneco joruri, né? E é o encontro aí de diversos tipos de arte de representação. Então, um buraku, ele funciona simultaneamente como a aglutinação das manifestações artísticas do boneco, da declamação e do instrumental. Tá? Essa curiosidade aí pra gente. A marionete, ela funciona como uma arte que tem suas raízes aí nas culturas antigas, né? E é possível que os bonecos eles tenham sido utilizados nas artes de teatro antes mesmo de ter os atores. Então, não é definido, mas é possível que antes mesmo de existir os atores, é possível que se fizessem os bonecos, né? E que as pessoas movessem os bonecos ou falassem como se fossem os bonecos falando. Então, essa modalidade, né, também era apresentada nos espaços públicos e muitos tipos de fantoche de arte popular vão se desenvolver aí em várias partes do mundo. Ainda alguns deles são praticados hoje em dia ainda, né? E os bonecos de sombra, né, indonésios aí, são os exemplos de uma longa tradição folclórica, né, nos cerimoniais, que também vão ser usados em várias culturas indígenas pré-colombianas aqui na região das Américas.
Em relação aos fantoches, eles são bonecos de luva, né? Os mais populares em si, porque o ator ele encaixa a mão por dentro do corpo do boneco e move o boneco com as mãos, né? Internalizada dentro do corpo. Então a manipulação se dá pela parte inferior, onde a mão vai vestir o fantoche e dar os movimentos. A gente tem também o chamado bonecos de balcão, que eles são manipulados por hastes, né? E também são diretamente ligados aí às mãos. Apoia-se o boneco num pedestal ou uma mesa, né? E o tireteiro, ou o titereiro, melhor, titereiro, eu tava falando tireteiro, viu? E o titereiro é aquele que vai mover o boneco, vai se trajar de preto aí, né? A cor neutra, como eu falei, para se invisibilizar e dar manipulação ao boneco. A gente também tem outro tipo que é as marionetes de fio, que vai ser operado já pela parte superior. O boneco de balcão é pela parte inferior e os marionetes de fio é pela parte superior e vai ser movido por cordas, né? Toda a movimentação aí vai ser feita por cordas e é uma movimentação muito mais difícil de se fazer. A gente também tem os bonecos de sombra, que são aqueles que fica atrás da projeção de luz, né? E a expressão vai se dar aí pela construção bidimensional do personagem e pela silhueta da figura, né? Não é fácil também de estar se movimentando através disso aí. E aí a gente vai ter o chamado teatro de mamulengos. É bastante interessante esse teatro de mamulengos. Você pode ver alguns vídeos no YouTube da representação desse teatro de mamulengos. É uma modalidade de espetáculo com fantoches específica do Nordeste brasileiro, tá? As peças, elas vão representar aí a tradição regional, o cotidiano, né? E sofre influência da cultura popular. Apresentam-se a partir de se interagir com o público, né? Vai exigir, claro que, uma habilidade de improvisação, né? Daqueles que movem aí o boneco, que são os mamulengueiros, formando uma espécie de criação coletiva naquela troca do público, né? A apresentação vai acontecendo, o improviso vai acontecendo e a gente vai tendo aquela resposta do público e aí a apresentação ela vai evoluindo, desenvolvendo e crescendo. No Vietnã, né, uma curiosidade é que no Vietnã há uma modalidade de teatro de bonecos aquáticos. Imagine, os produtores de arroz que trabalhavam aí no Delta Rio Vermelho iam conceber essa forma de arte há mais de 1000 anos. O mais tradicional é o Teatro Municipal Teng Long, né? Onde os titereiros eles vão ficar aí submersos até a cintura atrás de um cenário, por onde os títeres, né, operam os títeres aí, os bonecos, com as grandes hastes para dar a impressão de que as figuras estão se movendo pela água. É uma coisa diferente, uma coisa interessante, uma coisa que a minha pessoa gostaria de ver de perto. A arte popular, né, ela vai ser a base aí de diversas manifestações artísticas, né, nos espaços públicos de todo o Brasil. A gente vai ter música, dança, feiras, né, literatura, esculturas em cerâmicas, e é muito legal quando a gente viaja para toda a região nordeste do Brasil. É claro que a gente está na região nordeste, mas eu falo as outras que vocês ainda já não conhecem ou até que já conhecem, que é fora da Bahia, tá? Então, a gente vai ter aí algumas expressões típicas de determinadas regiões brasileiras. É, a gente traz o destaque para o Vale do Jequitinhonha, né, no norte de Minas Gerais, e todo o Nordeste brasileiro aí. Então, muitos desses trabalhos eles vão alcançar um reconhecimento, né, por causa da sua vocação para o espaço público em si, que vão ser expostos frequentemente aí nas suas feiras. A Feira de Caruaru, que ela é muito conhecida, né, fica aí na cidade de Pernambuco, no estado de Pernambuco, na cidade de Caruaru mesmo, vai ser destaque, né, no quesito Feira Livre, e ela também é patrimônio cultural e material brasileiro, né, pelo IFAM. A gente vai ter a cerâmica como um item frequente nas feiras, né, nos mercados nordestinos. O pernambucano Mestre Vitalino vai ser um dos principais artistas dessa expressão aí. Todo o arsenal dele, né? Arsenal é de arma. Mas todo o conjunto de arte dele aí, né? Vai representar aí cenas do universo cultural, o rural e urbano,
né, personagens do dia a dia, como os cangaceiros, que eram os homens armados que andavam aí pelos bandos da região sertaneja nordestina. Inclusive, quando eu fui a Maceió, as feiras de lá são bastante interessantes também, não como a de Caruaru, mas são bastante interessantes no quesito artesanato aí. A gente tem também o trabalho das rendeiras, que é muito forte lá em Maceió. Francisco Brenan, que vai ser outro ceramista pernambucano, que produz um grande museu ao ar livre aí, na sua oficina de cerâmica, né? Que também é uma atração. E a gente vai ter o Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais, que é um dos principais centros de produção desse artesanato cerâmico, né? E nessa região, uma parte expressiva da população local sobrevive do artesanato em si. Aliás, em várias partes do Brasil, do Nordeste brasileiro, onde se opera aí essa produção artesanal, ela é feita também para sustento daquela população que se dedica àquilo ali. E é uma dedicação que passa de geração em geração, né? Porque as pessoas, elas aprendem com seus avós, com seus pais, passam para os seus filhos e essa cultura popular, ela acaba não morrendo. A gente fica por aqui, tá? Respondam a atividade final que eu estou mandando para vocês. Lembrando, parada obrigatória e parada complementar, eu não vou solicitar para a pontuação da segunda unidade, mas é obrigação de vocês fazerem, porque está no módulo, né? Qualquer dúvida que tiverem sobre qualquer coisa, pode enviar para mim, para eu tirar a dúvida de vocês. Não esqueçam de comentar no vídeo aqui o que você entendeu dessa aula de teatro e cultura popular, tá? Então comente no vídeo aí embaixo o que foi que você entendeu na aula. Tentem responder a pergunta aí, o que é o teatro de rua, o que é, no seu entendimento, a cultura popular, tá certo? Beijos e a gente fica por aqui.